Lucas, capítulo de número 19, no seu versículo de número 41, nós vamos ler até o 44. Amém? Você pode acompanhar aqui, se você tiver Bíblia, abre aí, senão você acompanha aqui para a glória de Deus. 19, do 41 ao 44. Algo que Deus colocou no meu coração para esta noite, para a sua vida. Amém? Eu vou ler o 41, você vai ler o 44. Amém? E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas. Amém? Vamos ler o versículo de número 44, todo mundo junto, no 3, 1, 2, 3. E te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Amém, irmão? Esse texto ele vem falar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. A Bíblia conta que o Senhor, quando ele entrou ali em Jerusalém, sentado num jumento, e as pessoas, o povo que recebeu o milagre de Jesus, que viram as proezas de Deus através do Senhor Jesus, elas clamavam, hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. E os religiosos da época falaram para Jesus, dizendo: mande que eles se calem. Por que eles estão chamando o Senhor de Deus? Por que ele está falando isso de você? Eles não reconheciam Jesus. E Jesus disse para eles: se eles se calarem, as pedras clamarão. E muitas vezes, irmão, os homens estão da mesma forma. O religioso, ele tem isso na sua vida. E ali estavam os fariseus, os saduceus, que eram grupos diferentes, né, de religiosos. Os fariseus eram separados, conheciam a palavra de Deus, até o 5º livro da Bíblia de Moisés, ali lá, das escrituras, das leis, né? Ele conhecia. E os saduceus não acreditavam em ressurreição. Eram os grupos mais fortes que tinham muito mais, mas tinha um grupo, esses dois grupos não se batiam, porque eram opiniões diferentes, mas se uniram para destruir Jesus. Porque Jesus, aleluia, não só falava que era o Filho de Deus, mas mostrava que era o Filho de Deus. Bom, nas obras, nos milagres, nas ações, nas atitudes. E nós chegamos nesse texto, que com essa ação, deles falarem isso, para que Jesus mandasse o povo se calar, que aquilo ali era uma blasfêmia, que aquilo era a cidade de Jerusalém, a cidade do rei, né? Do nosso rei, que é o povo escolhido, Israel. Então Jesus, aleluia, ficou triste, irmão, e se entristeceu de uma maneira muito, muito forte, porque eles não reconheciam como filho de Deus. Apesar de tudo que ele fizera, aqueles mesmos religiosos, aqueles mesmos que estavam ali, se uniram, mesmo Jesus sabendo que ele precisava passar, mas ele não acreditava que o seu próprio povo ia negar ao Senhor. E a Bíblia diz no versículo de número 41, e quando lá chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Ele chorou. Ele viu a cidade de Jerusalém,
Ele nem olhava o povo clamando ali, osando, ele começou a chorar, porque ele sabia tudo que ele ia passar, e o povo não tinha como Salvador. Tantos anos se passaram, desde Moisés, desde Abraão, é chegado o tempo de Jesus se manifestar ao seu povo, a Israel. E quando Jesus ali chega, a cidade, aleluia, o povo que Deus escolheu, não aceitava como filho de Deus. Então ele, ao ver, aleluia, a cidade, ele chorou. E ele disse essas palavras, aleluia, dizendo: ah, se tu conheceste também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas. E aquela ação, irmão, ainda que está escrito que ia acontecer, que Jesus ia ser crucificado, aquela ação não ficaria impune diante de Deus. Então, Jesus estava falando de uma coisa que ainda não havia acontecido, mas que ele podia ver Israel, Jerusalém sendo tomada pelos inimigos, sitiadas. E a Bíblia diz também, louvado seja Deus, que eles não conheciam, eles eram cegos espirituais. Eles pegavam a Bíblia e não conseguiam, porque Jesus estava ali e eles não conseguiam ver o Filho de Deus, nem pelas obras do Senhor. E a Bíblia fala que há muitos anos depois que Jesus foi crucificado, que Jesus ali foi entregue pelos nossos pecados, a Bíblia diz que um general, Tito, com a 10ª legião romana, reduziu a cidade em escombros. Esse general romano entrou com muitos anos depois da crucificação de Jesus, destruiu toda a cidade. E mataram, irmão, mais de 1 milhão de pessoas. E milhares foram feitos escravos. Esta passagem que Jesus está dizendo aqui. Ele chorou por ver isso. O homem comum não pode ver as coisas de Deus. Quem está entendendo? O homem comum só vê o momento, mas Deus, ele olha e ele consegue ver o futuro de uma pessoa que é bem-aventurada e de uma pessoa que anda no caminho do erro. E muitas vezes Jesus chora, porque muitas vezes não tem o que ele possa fazer. Quem está entendendo? Por quê, irmão? Porque um religioso, ele serve ao seu ventre, aquilo que ele quer acreditar. E a Bíblia diz que muitos morreram, 1 milhão, mais, aqui está no texto que eu li, 1 milhão de pessoas morreram depois que a cidade foi entregue, e milhares de mulheres, crianças que não morreram foram feitos escravos. Segundo esse general romano, Tito, da 10ª legião, eu estive estudando ali, lendo um pouquinho, o templo de Salomão foi destruído totalmente. Não se via nem torre, destruiu. Passaram até, como se diz, aqueles arados por cima, não se via mais nada. E eles, tanto falando do templo de Salomão, os religiosos iam ali nas sinagogas, liam o texto bíblico, mas quando Jesus chegou, todos tentaram matá-lo. Então Jesus, vendo que havia de vir sobre Jerusalém, a Bíblia diz que ele chora. E ele diz, louvado seja Deus, no versículo de número 44: e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Não conseguiam ver Jesus como o Senhor, não conseguiam pelas obras que ele fazia, e aquilo ia trazer consequência. Por que Jesus chorava? Porque ele queria o bem daquele povo, mas o bem que ele queria, o povo não queria. O povo rejeitou o bem, rejeitando o Filho unigênito de Deus. Mas a Bíblia conta, louvado seja o nome do Senhor, que eles não reconheciam Jesus como Senhor das suas vidas. Eles não reconhecem. Como eu reconheço Jesus como Senhor, como eu tenho Jesus como Filho de Deus. Quem está entendendo? Apesar de Jesus ter vindo como homem,
vivido, aleluia, em nome de Jesus em carne, ele não era filho, aleluia, de Maria e de José, ele era filho de Deus. Quem está entendendo? Ele tinha que vir, estava escrito que viria, aleluia, o nosso Salvador, que levaria sobre a sua própria carne aquele sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Não foi, aleluia, pelo seu pecado, não, ele era santo. Ele tinha, louvado seja Deus, uma missão. Deus olhou, aleluia, do céu, olhou para a terra e não viu um homem sequer que poderia levar os pecados de outros, porque todos pecaram e todos destituídos estavam da glória de Deus. Então Deus pegou o seu filho que estava com ele, aleluia, desde o princípio, e enviou o seu filho na forma humana, através de uma jovem chamada Maria. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. E ali Deus falou, aleluia, a Maria, falou: olha, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Nunca Deus se referiu a Maria: ó, esse filho que de ti vai nascer. Não, ele falou: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. O Filho de Deus. E as pessoas não conseguiam ver Jesus como Filho de Deus. E nós vamos ler um texto que você pode operar, aleluia, pode esperar que muitas vezes nós estamos assim. Eu gostaria que você colocasse aqui Lucas 4, põe para nós aqui. Quem está lá? É o Cadu? Lucas 4, no seu versículo de número 20. Por quê, irmão? Porque nós estamos como estava a cidade de Jerusalém. Muitos estão assim. Jesus está, aleluia, aqui nos dias de hoje, mas ele não tem Jesus como Senhor da sua vida. Ele não tem Jesus como Filho de Deus. Quem está entendendo? E a Bíblia diz que a pior situação que tinha, louvado seja Deus, era na cidade, na própria cidade do Senhor Jesus, porque o seu ministério começou a partir dos 30 anos, ou próximo a isso. E a Bíblia diz aqui no versículo de número 20, vamos lá, 1, 2, 3. E cerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Vamos lá? Não, volta lá. E todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é esse o quê? Filho de José. Jesus, irmão, na cidade de Nazaré não operava maravilhas, não operava milagre. Na onde ele foi criado, na onde, louvado seja Deus, ele viveu a sua infância, a sua adolescência. Jesus operava milagres fora, Jesus operava milagres em tantas pessoas, mas ele não conseguia realizar a obra em Nazaré. Porque as pessoas, ou a própria família de Jesus, conhecedora da lei, muitos irmãos e irmãs eram fariseus. Conheciam Jesus, sabiam que Jesus, aleluia, estava ali, porém não criam que ele era o Filho de Deus. Olha o que está escrito aqui. Ele entrou na sinagoga e falou: olha, eu vim para dar visão aos cegos. Curar os enfermos. Quem está entendendo? O Senhor, ele entrou ali pregando. Se você ler esse texto, o Senhor Jesus falou isso: hoje se cumpriu em vossos ouvidos esta palavra. O que ele quis dizer? Hoje, aleluia, eu sou aquele que fui enviado de Deus para mudar a história deste povo. Mas todo mundo via que ele era diferente, que ele falava palavras diferentes. Mas olha aqui o que eles diziam: não é este o filho de José? Quem não crê no Filho de Deus, irmão, quem não crê que Jesus é o Filho de Deus, não pode ver o milagre do Senhor na sua vida. Jesus é o Filho de Deus, está escrito. E muitas pessoas que vivem na carne, por quê? Porque não conhecem a verdade. Somente através de Jesus, aleluia, conhecemos, aleluia, a verdade. E ele abre o nosso entendimento através do Espírito Santo de Deus, e nós podemos entender as Escrituras. Senão continuamos cegos, continuamos sem enxergar aquilo que Deus fez por nós.
João 3,16 diz que Deus deu o seu único filho, aleluia, para que morresse por nós. Quem está entendendo? Está falando, foi Deus quem deu o seu filho. Quem está entendendo? Deus deu o seu único filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. Não é uma vida terrena, não é uma vida, aleluia, na carne, mas uma vida eterna. Quem está entendendo da glória? E quando ele se apresenta a Maria, Maria também estava sem entender. Mas quando ela recebeu a missão, que ela foi, louvado seja Deus, em nome de Jesus ali, a mãe de João Batista, então ela entendeu o que Deus havia, aleluia, feito na vida dela. Ela entendeu, louvado seja o nome do Senhor, e a Bíblia diz que ela creu, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que antes de se cumprir, olha o que diz o texto em Lucas, aqui 1,45, antes de se cumprir as coisas que da parte de Deus lhe foram ditas. Quando ela chegou lá, que ela estava lá, isso foi dito a ela. Você tem que crer, porque antes de se cumprir as coisas que da parte de Deus lhe foram ditas. Ela não tinha barriga, ela não tinha nada, então ela creu. E a Bíblia fala que Jesus, aleluia, chega diante de Jerusalém e ele chora, porque o povo não o reconhecia como filho de Deus. Eu posso ouvir glória a Deus? Pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Ele diz no versículo de número 44, Lucas 19, pode pular, em nome de Jesus. E te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Quem está entendendo da glória? Tem muitas pessoas que estão desta forma, irmão. Muitas vezes entram dentro da igreja, muitas vezes vão ouvir até um programa, aleluia, na televisão, e Deus ali se manifesta, fala que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele quer mudar a sua história, que Ele quer salvar a sua vida, mas eles não reconhecem Jesus. E eles não reconhecem que naquele momento o Senhor está visitando a ele. Quem está entendendo? A situação não é boa, a situação é terrível, mas ele não conhece o tempo da sua visitação. Jesus olhou, aleluia, e chorou, porque ele via, aleluia, que o povo não recebia, não reconhecia, e viria a ser levado cativo seus filhos, irmão. Jerusalém, aleluia, ficou em ruínas, o templo de Salomão foi totalmente destruído. E quantas pessoas estão passando por momentos difíceis na sua vida, nos dias de hoje, por não reconhecerem o tempo de Deus na sua vida. O tempo do Senhor resgatar você, aleluia, da destruição, do pecado. É o tempo de Deus, aleluia, começar a mudar a sua história, a história da sua família. Porque aqui está dizendo um texto: e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Oh, mas Deus queria isso? Deus não queria, irmão, mas o homem escolheu isso. Quem está entendendo? Jesus é o Senhor, não existe mais nada. Eles tinham ele como filho de José, como filho de Maria, não é esse o carpinteiro? Mas quem é que abria, aleluia, os olhos do cego? Ele continua dizendo dentro desse texto: haviam tantas viúvas, no capítulo 4, né? Haviam tantas viúvas, louvado seja Deus, no tempo, aleluia, do profeta. O Espírito Santo está falando aqui, meu irmão, aleluia. O do profeta Elias, mas somente uma viúva foi salva. Quem está entendendo? E esta viúva não era dos judeus, ela era da Síria, Serepta de Sidom. Foi salva com a sua família. Quantas viúvas não havia em Israel? Jesus começou a falar em Nazaré. Por quê? Porque é impossível você, aleluia, receber algo de Deus se você não crê que Deus, aleluia, está vivo e está no nosso meio. E ele começa a falar até de Naamã. Quantos leprosos havia em Israel? Na época, louvado seja Deus em nome de Jesus, de Eliseu. Mas somente Naamã, o sírio, foi curado da sua lepra. O que Jesus estava dizendo com isso? Estava dizendo que somente Naamã creu. Somente ele recebeu porque ele obedeceu a voz do Senhor. Mas ele também diz uma coisa: olha aqui,
aqui, ó Israel, olha aqui, ó Jerusalém. Aonde se faz tanto milagre como eu tenho feito na vida deste povo? Quem está entendendo? Eu tenho ressuscitado morto diante dos olhos de vós. Eu tenho andado sobre o mar, eu tenho parado tempestade, eu tenho curado os cegos, os leprosos, e vocês não me reconhecem como teu Deus, como teu Salvador. E aí então, quando chegou naquele momento que ele avista Jerusalém, ele começa a ver, aleluia, o que iria acontecer, a destruição de Jerusalém. Mas Jesus não queria isso. Jesus queria a salvação da cidade. Jesus queria que eles reconhecessem Ele como Senhor de suas vidas, porque Ele veio para isso. Quem está entendendo? Ele veio para nos salvar, Ele veio para mudar a nossa história. E a Bíblia diz que nos dias de hoje, tanta gente firmada em religiões, tantas pessoas firmadas, aleluia, nas coisas, aleluia, que não salvam, meu irmão, aleluia, quem está entendendo? Situações destruídas, casamentos acabados. Quantas pessoas não conseguem realizar os seus sonhos, jovens morrendo, aleluia, os filhos nas drogas, no vício, mas os pais não acordam, não despertam para abrir o seu coração para o Todo-Poderoso. Quem está entendendo da glória? E então Deus colocou esta palavra em meu coração, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Quer dizer isso? Quando eu estava na lama, no lodo, nas drogas, no vício, a minha religiosidade, a minha mãe, o meu pai, a minha esposa, ninguém poderia me ajudar. Sabe por quê? Porque eu estava entregue ao pecado. E quem está entregue ao pecado, ele vai morrer. Quem está entendendo da glória? Mas quando eu entendi que as palavras que eles diziam para mim não era de um homem comum, não era de uma pessoa normal, mas era do próprio Deus, então eu entreguei a minha vida ao Senhor, e eis-me aqui para a glória de Deus. Aquele que estava contando com os mortos hoje está vivo, aquele que não tinha herança hoje é herdeiro. Quem está entendendo na glória? Mas quantos irmãos estão vendo a sua família destruída, o seu lar, o seu casamento, continua mantendo que Jesus é filho de José, de Maria, que Jesus é um homem comum? Não, irmão, Jesus é Deus. Jesus é santo e Ele quer salvar você. Quem está entendendo da glória? Mas muitas vezes, irmão, nós estamos como Jerusalém, não conhecemos o tempo da visitação. Deus está visitando. Você está lendo um programa, você liga o rádio, a palavra de Deus vem. Oh, mas está falando comigo, está falando tudo da minha vida. Você não está conhecendo o tempo da sua visitação. Deus está te visitando naquele momento, para que você abra o seu coração, para que Ele possa mudar a tua história, para que essa ruína que está falando aqui não venha sobre a tua vida. Quantas derrotas você tem vivido, quantas situações adversas por não reconhecer o tempo da visitação de Jesus na tua vida. Hoje Jesus está te visitando novamente. Quem vai entender? Hoje Ele está, aleluia, diante de você nesta noite, e Ele está falando: eu te amo, meu filho, minha filha, eu quero mudar a tua história, eu quero escrever uma nova história na tua casa, na tua família, eu quero realizar os seus sonhos, mas você precisa me reconhecer como teu Salvador. Eu posso ouvir glória a Deus. A incredulidade, irmão, é pecado. A pessoa não crê que Jesus é o Filho de Deus. O povo via as maravilhas, falava que Jesus era filho de José. Esse aí não é o carpinteiro? Mas e as obras, irmão, que ele fazia? Quem está entendendo? As obras, irmão, de tocar para um cara aleijado. Eu nunca vi um milagre desse. Nos dias de hoje eu nunca vi um cara aleijado, todo torto. Chegava diante de Jesus, levantava, pulava, saltava em nome de Jesus. Ele mostrou as obras de Deus através do homem chamado Jesus, o Filho de Deus. Quem está entendendo? O Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. E muitas vezes estamos assim, irmão, não entendemos a visitação do Senhor. Deus está falando conosco, Jesus está do nosso lado, mas o que pode fazer Jesus se você não o reconhece? Ele chora com você, Ele sabe o que você está passando,
Mas você precisa reconhecer o Senhor, meu irmão. Porque talvez, pastor, mas eu estou vivendo um tempo bom. Tudo bem, mas o tempo passa. E se Jesus chorou por Jerusalém e veio mal sobre Jerusalém, virá um mal sobre a tua vida também. Hoje você está na bênção, mas é agora que é o seu momento com Deus. Não deixe as coisas piorarem, porque só Jesus poderá te livrar do fogo do inferno, da situação adversa. Quem está entendendo? Só Jesus pode mudar a tua história nesse plano de vida e ainda te levar para o céu. Eu posso ouvir glória a Deus? A Bíblia diz em Apocalipse, põe em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 15, que se eu e você não estivermos com o nosso nome no livro de Deus, no livro do Senhor, de maneira alguma entraremos no céu. É no livro de Deus, não é no livro de José, não é no livro de pastor. Quem está entendendo? No livro de Deus, se você não reconhecer Jesus como seu Salvador, o único Salvador da sua vida, você não entrará no reino dos céus. Você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, mas o que você não pode é ter a sua salvação. O que é isso, pastor? Você não vai poder viver eternamente. O seu tempo de vida está contado. O seu tempo de vida, aleluia, está, louvado seja Deus, também na mão de Deus. Mas se você escolher viver só esse plano de vida, Deus não pode fazer nada. Mas se você resolver, aleluia, clamar ao Deus Todo-Poderoso, que enviou o Filho dele por você, por amor de você, Ele muda qualquer história e ainda nos leva para o céu. Vamos ler aqui? 1, 2, 3. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado aonde? No lago de fogo. Irmão, as misericórdias são aqui. Quem está entendendo? Aqui você vai encontrar misericórdia, mas se você partir hoje sem Cristo, acabou. E aonde você vai estar, meu irmão? Que situação bem pior do que a que você está vivendo hoje. Quem está entendendo? Às vezes circunstâncias te cercam para que você reconheça Cristo na tua vida. Situações adversas na sua vida vêm porque Jesus, aleluia, olha para você como olhou, louvado seja Deus, para a cidade de Jerusalém. Ele chora, mas você muitas vezes está igual um religioso. Você não abre o seu coração para Ele. Você não o reconhece como Filho de Deus e o teu Senhor e Salvador. Quem está entendendo? Então aquele povo não, aleluia, entendeu o tempo da visitação. Eles não entenderam que Jesus estava ali. A promessa de Deus, toda a Bíblia fala de Jesus. E quando Jesus chega, eles não recebem a Jesus. Eles não querem saber de Jesus. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que todo aquele que recebeu o Senhor Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida. E tem solução para a sua vida aqui. E tem solução, louvado seja Deus, para a sua alma que estava perdida. Talvez você estava ali, comentado contra os mortos. Talvez a sua situação não tinha saída. Mas eu digo para você que Jesus muda a tua história. Totalmente, a sua história de derrota. Ele te faz um vencedor. Mas você tem que ter um nome aqui, E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E o que você vai dizer? O que você vai dizer se você partir? Você não foi avisado? Quantas rádios você pegou? Quantas pessoas já falaram para você do amor de Cristo, daquilo que Ele sente por você? Que nenhum homem já sentiu, nenhuma mulher é capaz de sentir. Ninguém, aleluia, dá o seu filho, aleluia, para morrer por outra pessoa. Somente Deus, irmão. Quem está entendendo? Então o amor de Deus, aleluia, por você é incomparável, não tem como medir. Ele te ama, mas Ele quer que você o reconheça. Ei, veja o tempo da sua visitação. Hoje Deus está visitando você. Hoje Deus está falando com você. Hoje Deus está falando, aleluia, que Ele está do teu lado, mas é preciso reconhecê-lo. Porque se não tiver, irmão, o que adiantou você ir na igreja? O que adiantou você dar presentinho para as pessoas no final do ano? O que adiantou, aleluia, você não querer largar o pecado? E só um pode fazer com que nós larguemos o pecado. Só o libertador, o cura. É só Ele, não tem outra forma.
Então, quantas vezes Ele está visitando você, aí você diz: oh meu Deus, irmão, Deus está te ouvindo sim. Mas muitas vezes Ele não pode responder, porque você não tem Ele como seu Salvador. Eu posso ouvir glória a Deus? A Bíblia diz, irmão, em Apocalipse, no seu capítulo de número 22, põe aqui, Apocalipse 22, preste bem atenção nesta palavra de hoje, porque, irmão, aleluia, Jerusalém foi tomada, Jesus chorou, não é pelo momento que ele estava vivendo, nem pela cruz que ele ia, porque ele veio para isso, mas ele chorou de ver a cidade, irmão, de Jerusalém, o povo que Deus escolheu rejeitar o próprio Deus, ou rejeitar o Filho de Deus. Quando você rejeita Jesus, quando você rejeita o Senhor, você rejeita, aleluia, o próprio Deus. E a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre você. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É a Bíblia que diz. Jesus vem, se apresenta, visita você, mas você fecha a porta para Ele. Então a ira de Deus continua sobre a tua vida. Você já pensou? Quem tem filho aqui, levanta a mão. Você já pensou, irmã? Você pensa você. Talvez você vai na casa de um parente seu, de um amigo, chegando lá, essa pessoa diz para você assim: olha, se você quiser vir aqui, você é muito bem-vindo, mas esse teu filho aqui não entra mais na minha casa, não traz ele não. O que você faria? O que você faria? Pense nisso. O seu filho, você fala, como que é o negócio? A sua ira vai se acender. Quem está entendendo? Como que você está falando do meu filho, da minha filha? Não traz sua filha mais aqui não. Irmão, é a mesma coisa com Deus, irmão. Deus, aleluia, enviou para morrer por nós o seu único filho, o bem mais precioso que Ele tem, e você o rejeita, a ira de Deus permanece sobre a tua vida. Eu posso ouvir glória a Deus? Vamos ler aqui, ó. 1, 2, 3. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Irmão, não tem janela não no céu. Quem está entendendo? Quem está pregando janela do céu é mentira. Não tem. Você vai ter que entrar pela porta, e a porta é Jesus Cristo. Não tem outra porta. E ele está dizendo aqui, ó, bem-aventurados, felizes, aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Na mesma cidade que foi destruída, mas só que essa descerá somente para o seu povo. Essa cidade santa, Jerusalém, que descerá do céu, será somente para aquele que recebeu Jesus Cristo. Quem está entendendo isso? E aqui está dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que você, para ter essa bênção, você tem que ter Jesus e guardar os seus mandamentos. Glória a Deus. Põe o 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Olha aí, irmão, é forte isso aqui. Isso aqui é Bíblia, irmão. Isso aqui é palavra de Deus. Você não pode ir na conversa de qualquer um. Olha, irmão, quantas coisas, muitas vezes eu olho aqui e Deus me livrou de tantas coisas. Eu já fui na macumba, eu já fui para todo lado, eu já fui idólatra, eu já fui bêbado, eu já fui drogado, mentiroso, misericórdia, mentira demais. Quem está entendendo? Como que o homem sozinho pode se libertar disso, irmão? Não tem como. É Deus que tem que habitar no homem e fazer esta obra. Se o Senhor não habitar em nós, se nós não tivermos Ele, nós vamos morrer no pecado, meu irmão. Então Ele está dizendo, olha o que ficarão de fora. Os cães, você sabe o que são os cães? Não vou falar para vocês, são os maus obreiros. Que fala em Filipenses, no seu capítulo de número 3, no seu versículo de número 2. O apóstolo Paulo adverte a igreja e fala, cuidado com os cães. Os cães são os obreiros, são aqueles que dizem que são de Deus, que está levando o povo para lá e para cá, no pecado. Quem está entendendo? Não renuncia, oh glória a Deus. Os cães são os maus obreiros, os cães são os falsos profetas, os cães são aqueles que usam da palavra de Deus para enganar o povo. Esses são os cães. Então louvado seja Deus. O apóstolo Paulo em Filipenses 3:2, você lê lá depois.
O apóstolo Paulo, ele adverte a igreja: cuidado com os cães, porque eles gostam de levar a glória para eles. Quem está entendendo? Eles se prostituem e fazem tudo em nome de Jesus, e não é verdade. Jesus é santo, Jesus é puro, Jesus é Deus, Jesus é Salvador, Jesus é poderoso. Quem está entendendo? Cuidado! Não, mas é de Jesus, nem todo mundo que fala que é de Deus é de Deus. Deus está deixando aqui claro para nós, ó. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem. Todo tipo de prostituição. Não é só tudo que prostitui seu corpo, tudo que contamina você. Quem está entendendo isso? Tudo que contamina você, desde gordura, desde comer demais, né? Eu hoje tenho esse negócio comigo. Eu gosto de uma gordurinha, uma gordurosa, né? Uma coxinha. Não sabe comer uma, come 3, 4, né? Isso é pecado, pastor? Lógico que é. Está contaminando o seu corpo. Aí, eu estou com o meu colesterol alto. Mano, oh meu Deus, que você não me cura? Para de comer gordura, infeliz. Quem está entendendo? Você já foi curado, mas você quer comer tudo, você não está vendo que a carne, aleluia, ela perece? Então, nós irmãos, nós pecamos de várias maneiras, mas se Deus habitar em nós, nós seremos justificados. Quem está entendendo? Ele habita em nós e vai jogando de nós tudo que não presta, vai limpando o homem. Quem está entendendo da glória? Olha aqui, ó, os que se prostituem e os homicidas, né? Aqueles que já praticam essa coisa terrível, né? Que é a morte, matando um ao outro, em nome de Jesus Cristo. E o que mais ali? Os idólatras, que são os piores, né? Eu, como idólatra, ele acha que uma santa, que uma imagem parada pode mudar a vida dele. Não é? É assim que nós nos portamos. Pelo menos eu era assim que me portava. Eu ia lá na imagem de Nossa Senhora Aparecida, acendia uma vela. Eu, viu, irmão? Estou falando eu. E ali eu ajoelhava, e ali eu pedia, e depois saía dali, tomava um conhaque, 2 gramas de cocaína, e falava: por que minha vida não muda? Porque a Bíblia diz no Salmo 115: tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda. Quem está entendendo? São as imagens. E aquele que serve a ela, a vida dele está do mesmo jeito, não vai para frente. E é assim que eu vivia. E ali, voltava para lá. E ali, e para onde eu estava indo? Para lugar nenhum. Só perdendo, só. Mas aqui é uma das piores coisas que nós temos que tirar. Mas não é só idolatria de imagem, de filho. Tem gente que idolatra filho. Quem acredita nisso? O meu filhinho não vou na igreja hoje porque está frio. Ele pode pegar: irmão, quem te deu seu filho foi Deus, irmão. Você tem que pôr uma coisa no seu coração. Deus não te deu uma bênção para você deixar de adorar o nome dele, não. Quem está entendendo? Ame o seu filho, ame a sua casa, ame tudo que Deus te dá, mas adore somente a Deus. Não vai para a igreja. É um lugar de adoração. Você tem que adorar o nome do Senhor. Tudo isso é idólatra. Eu adoro Neymar, eu adoro futebol. É pecado, é idolatria. Quem está entendendo? Oh, mas eu não vou no culto hoje, porque hoje tem jogo do Corinthians. É idolatria. Não é só imagem, é idolatria. Isso é o que Deus está falando. Glória a Deus. É crente que troca o culto, troca o Senhor por coisas da terra. Vamos lá? E qualquer que ame comete a... E o que tem de mentiroso? Até no Evangelho. O que tem de mentiroso? É brincadeira. Eu vou contar uma mentirinha, porque se eu contar a verdade, eu não entro na firma. Você acha que Deus entende isso? Olha lá o que está escrito lá. O Senhor me perdoa. Não perdoa não, mentiroso. Não se engane. Quer dizer, o homem engana a si mesmo. Jesus Cristo disse que ela é a verdade, e pela verdade é que nós vivemos. Quem está entendendo? E é a verdade que vai nos libertar. Quem acredita nisso? É a verdade que vai nos libertar. E quando o homem não recebe a verdade, estavam eles, aleluia, diante de Jesus, reconhecia, aleluia, em nome de Jesus, que ele era filho de José, que ele era filho de Maria, que ele era carpinteiro, mas não o reconhecia como filho de Deus. E os milagres eram notórios. Quem está entendendo? É assim aquele que não recebe a Cristo, porque não quer abandonar o pecado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Quem está entendendo da glória? Então você tem que começar o quê? Abandonar o que é mal. Como que eu vou abandonar se Jesus não habita em mim? Como que eu vou começar, aleluia? Eu vou fazer. Você vai o quê, irmão? Se Deus não te libertar, não tem quem possa libertá-lo.
Se o Senhor não começar a fazer uma obra na tua vida, não tem quem faça. Eu posso ouvir glória a Deus? Olha aqui, irmão, a mentira é uma das coisas piores que tem na vida do ser humano. Que mesmo ele liberto, ele tenta contar uma mentira, irmão. Você tem que viver na verdade. Hoje eu sou de Cristo, o mínimo que eu tenho que fazer é a verdade. Quem está entendendo? Ô meu filho, por que você não veio no culto ontem? O pastor vai me perturbar, vou falar uma coisa aqui, vou inventar uma coisa. Você não está vendo que você está mentindo para Deus? Para que você vai mentir? O pastor não estava bem, estou meio fraco, olhe por mim aí. Eu não consegui vir, eu não consegui nem me libertar do futebol, fiquei assistindo televisão. Você acha que Deus se agrada de você? Se agrada. Porque você falou a verdade. Quem está entendendo? Deus não gosta de mentiroso, Deus gosta de verdade. Quem está entendendo? Ele está falando aqui, ó. Qualquer que ama e comete a mentira. E a pior coisa é o homem que gosta de ser iludido. Põe no 16 aqui em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Oh, aleluia! Aqui uma coisa muito importante que você tem que ter no seu coração. Vocês que são jovens, vocês que muitas vezes aí estão influenciados até no Evangelho, que é o que nós estamos vendo hoje, né? Pessoas indo para todo lugar, baladas gospel, um monte de coisas. Mas isso aqui, ó. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Sabe quem é o anjo? Quem é o anjo? Quem é o anjo? Pastor da igreja. Eu sou enviado de Deus para te dar a mensagem de Deus. Quem está entendendo? E ele está dizendo, olha aqui, ó. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, não é nas baladas, não. É nas igrejas. Deus fala com seus filhos, fala com o homem dentro da sua casa. Ele envia o seu anjo, um pastor. Quem está entendendo? Um homem consagrado, um homem que tem uma vida no altar para mandar a mensagem de Deus. Quem está entendendo isso? E ele está dizendo, eu enviei. Eu sou a raiz e a geração de a resplandecente estrela. Estrela da manhã, não é da noite não, tá? Estrela da manhã. Quando você vê muita muvuca à noite, esses crentes aí tudo indo para todo lugar, né? Que não sei o que, é mentira. Jesus não está lá. É mentira. Quem acredita nisso que eu estou falando? É mentira, irmão. É na igreja que o Senhor vai mudar a tua história. É através da mensagem, é através da verdade. Quem está ouvindo a verdade nesta noite aqui? É a verdade que vai te libertar. É o Espírito Santo de Deus. O que eu preciso, pastor? Você precisa estar na igreja e você precisa receber a Cristo. Você tem que entender que hoje Jesus está te visitando, como visitou a cidade. Não deixe Jesus chorar por você. Não deixe. Jesus chorou porque ele viu o mal que vinha sobre a cidade. E a cidade não entendia o momento que ela estava vivendo. Ela estava diante do rei, diante daquele que podia mudar toda aquela história. Mas eles não conseguiam ver. Então que você hoje tome posse. O Senhor Jesus está aqui nesta noite. E Ele quer livrar você, quer livrar a tua família. Ele quer salvar a tua alma, a tua casa. E você precisa reconhecê-lo em sua vida. Eu posso ouvir glória a Deus. Olha lá, irmão, a resplandecente estrela da manhã. Quem é de Deus é transparente, anda pelo dia. Quem está entendendo? Anda em madrugada, não. Mas você vai fazer a obra do Senhor. Aonde? Vou lá na boate. Se bobear, está rodando até a bolsinha. Você está fazendo aí, rapaz, vestido travesti? Não, estou fazendo a obra de Deus. Mentiroso. Quem está entendendo? Mentiroso. Deus não mandou fazer isso. Deus deixou a igreja. Quem está entendendo? Você quer fazer a obra de Deus? Pegue uma pessoa e leve à igreja. Porque o anjo do Senhor vai falar através do Espírito Santo. Você tem que conduzir essas pessoas à igreja. Não tem que estar em lugar de boate, não. Quem é crente não se corrompe. Quem é crente está, aleluia, aonde Deus determina que ele esteja. Eu posso ouvir glória a Deus? A resplandecente estrela da manhã.
Pastor, mas pode ir vigília? Pode, na igreja. Quem está entendendo? Pela igreja. Tem que ter palavra. Quem está entendendo? Não tem que ter só canção, não. Porque é a palavra que liberta. Você pode cantar, você pode ser usado no louvor, mas o Senhor está dizendo que Ele enviou o anjo dele à igreja para trazer a mensagem de Deus. Glória a Deus. É a palavra de Deus que tem que ser pregada, meu irmão. Quem está entendendo? Não é palavra de homem, não. Não é poesia, testemunho de homem, não. Você tem que se firmar na palavra. Você tem que entender que você precisa de Cristo e precisa seguir a Cristo. Por quê? Porque Cristo está no céu. Quem está entendendo? E no meu coração. São dois lugares que ele tem que estar sempre na visão do crente. Ele é santo, está no céu. Ele é santo, está no meu coração. E o que tem isso, pastor? Ele vai me santificar. Oh, glória a Deus. Quem entendeu a mensagem nesta noite, meu irmão? O Espírito Santo de Deus. Então você tem que vigiar. Você tem que vigiar. E você precisa de Jesus Cristo. Não tem outro Salvador. Jesus chorou, irmão. Olha aqui o que diz. E te derribarão a ti as teus filhos, que dentro de ti tiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Não reconheceram Jesus. Mas graças a Deus eu reconheci. Quem reconhece? Graças a Deus eu creio que você vai reconhecer o Senhor. Eu creio que você vai reconhecer. Porque Deus está, aleluia, visitando você nesta noite. Você que não é crente, você aqui é crente, você já foi visitado e reconheceu. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo? Tem gente que fala, nossa, mas quanto está tanto na igreja do pastor Zé Luiz, essas jovens aí tudo torta, mas é aqui que Jesus endireita. Quem está entendendo? Agora, se eu tivesse, aleluia, numa balada gospel, era bem suspeito, mas é na igreja. Jesus disse o quê? Eu enviei o meu anjo na igreja. Se você está na igreja, o anjo do Senhor está falando contigo. E a mensagem vem do trono do Senhor para o teu coração. Não deixa a situação, irmão, não deixa o inimigo te cercar. Não deixa as coisas começarem a acontecer, ou você perder a tua saúde, ou teu filho parar na cadeia, ou teu, aleluia, marido se perder, o teu casamento acabar. Não deixe. Jesus olhou e viu o que viria, irmão. E assim que Ele está olhando para você hoje, Ele está chorando, mas você precisa abrir o seu coração. Deixa Jesus entrar, irmão. Não tenha medo, não. Não tenha medo. Porque Jesus, aleluia, quer te livrar de uma situação muito ruim neste tempo e te livrar também do fogo do inferno. Você vai viver eternamente com o Senhor. Você tem que ter o seu nome escrito no livro da vida. E é isso que importa para Deus. O que Ele quer é a sua salvação. A salvação da sua casa, da sua família. Deus não se agrada de ver você perdendo. Porque o próprio Deus é vencedor. Quem está entendendo? Deus não conhece derrota, irmão. Quem está entendendo? Por isso que Ele é Deus. E eu cansei de perder. É por isso que eu entreguei minha vida ao Senhor. Ele vai fazer a obra. Não tenha medo, não. Se Jesus está falando no seu coração, você que não recebeu Cristo hoje, preste atenção nesta palavra. O Senhor quer fazer coisas grandes na sua vida. Mas você precisa reconhecê-lo como o único, suficiente Salvador da sua vida. Glória a Deus. Porque não há outro. Eu posso ouvir glória a Deus? Não há outro. Reconheça isso e seja feliz em nome de Jesus. Se coloque de